Louis Vuitton é a marca de moda de luxo mais valiosa do mundo. Seu CEO, Bernard Arnault, ocupa também a segunda posição entre os homens mais ricos do planeta, com um patrimônio líquido de cerca de 180 bilhões de dólares. Ao observar o sucesso atual, jamais se imaginaria que a empresa foi fundada por um homem que vivenciou a falta de moradia durante a adolescência, não teve acesso à educação e passou noites dormindo em uma floresta. Louis Vuitton é uma história autêntica de superação, partindo da miséria rumo à riqueza. Entretanto, a empresa também enfrentou uma aquisição hostil, inúmeros processos judiciais e uma série de outras controvérsias. Esta é a narrativa impressionante da trajetória de Louis Vuitton e como uma pequena empresa familiar se transformou em uma das marcas mais influentes do mundo. Capítulo 1. Um jovem sem teto. Nascido em 1821, Louis cresceu trabalhando na fazenda de sua família na França, em um pequeno vilarejo chamado Anchay, no meio do nada. Não possuíam eletricidade nem água corrente. Seu pai, Xavier, era moleiro e fazendeiro, enquanto sua mãe, Corinne, confeccionava chapéus para contribuir com algum dinheiro extra. Não há registros que indiquem que Louis recebeu educação formal. A escola mais próxima ficava a 10 quilômetros de distância, e acredita-se que ele trabalhasse em tempo integral na fazenda familiar, sem aprender a ler e escrever. Louis passava todos os dias trabalhando nos campos, do amanhecer ao anoitecer, apenas para garantir comida suficiente e ajudar a alimentar sua família. Desnecessário dizer que os Vuittons enfrentavam dificuldades financeiras, e o jovem Louis nasceu em uma situação que parecia condená-lo a nunca ter um futuro brilhante. E então, as coisas ficaram ainda piores. A mãe de Louis faleceu quando ele tinha apenas 10 anos, e seu pai logo se casou novamente. No entanto, sua nova madrasta se revelou incrivelmente controladora e manipuladora em relação a ele, e constantemente eles se envolviam em brigas. Assim, quando Louis tinha apenas 13 anos, ele fugiu de casa com o plano de ir para Paris. Ele escapou no meio da noite sem sequer dizer adeus. Havia apenas um problema. Paris ficava a 225 milhas de distância e Louis não tinha dinheiro nem comida. Sendo assim, ele se viu forçado a caminhar pelas estradas de terra. Na maioria das noites, ele dormia na floresta de estômago vazio, com apenas uma capa para se manter aquecido. Sempre que chegava a uma nova aldeia, ele realizava pequenos trabalhos em troca de comida ou moedas. No entanto, nunca sobrava dinheiro suficiente para a moradia. Dessa forma, ele continuava a dormir na floresta, ou onde quer que pudesse encontrar abrigo para a noite. Por meio desses diversos trabalhos temporários, Louis adquiriu habilidades artesanais e aprendeu a trabalhar com metal, pedra, tecido e madeira. Essa variedade de habilidades viria a transformar sua vida posteriormente. No entanto, nesse ritmo, a jornada era incrivelmente lenta. Foram necessários 3 anos para que chegasse a Paris. Capítulo 2. Encontrando o sucesso. Não muito tempo depois de chegar a Paris, Louis conseguiu encontrar emprego como aprendiz de caixa fabricante e embalador. Os fabricantes de caixas produziam caixas de tamanho personalizado para clientes, além de embalá-las e desempacotá-las sempre que um cliente estivesse prestes a viajar. Este trabalho permitiu-lhe conhecer muitas pessoas da classe alta que buscavam malas sob medida para suas viagens. Louis trabalhou aqui por vários anos aprendendo o ofício e trabalhando o máximo que podia. De fato, em 1851, a imperatriz de França acabou por ser cliente e tomou conhecimento de seu bom artesanato. Ela o nomeou como seu fabricante de caixa pessoal e embalador. Para a maioria dos fabricantes de caixas, esta seria a maior honra que alguém jamais alcançaria em sua carreira. Louis deixou de ser um adolescente sem teto, sem nada em seu nome, para agora trabalhar em um trabalho de prestígio entre a realeza. Isso foi uma conquista enorme por conta própria. Mas Louis Vuitton tinha uma visão ainda maior para seu futuro. Depois de se casar aos 33 anos, Louis usou suas economias para iniciar seu próprio negócio e abriu sua própria oficina de fabricação de caixas em Paris, para começar a vender seus próprios produtos. Veja bem, Louis havia notado uma grande falha na bagagem do dia. Todas as caixas eram feitas de couro e tinham tampas arredondadas em forma de cúpula, para que a chuva rolasse por cima da bagagem. A grande questão era que era impossível empilhá-los, então os embaladores tinham que carregar as caixas uma a uma.
Luiz começou a experimentar diferentes materiais para usar e descobriu que a lona era mais leve, durável e mais resistente à água, o que significava que os baús poderiam ter topos planos. Isso tornou tudo mais eficiente, já que agora era possível empilhá-los em uma pilha e embalar vários baús de uma só vez, e eles também eram mais compactos. O novo design da mala de Louis trouxe o surgimento da bagagem moderna. A essa altura, Louis já havia construído sua reputação profissional, bem como conexões na classe alta. Assim que ele lançou sua nova linha de malas, foi imediatamente um grande sucesso. Ele até criou um catálogo da Louis Vuitton para que os clientes pudessem ver os produtos que ele tinha disponíveis e mandar fazer antes de enviar para suas casas. 2 anos depois de criar suas novas malas, elas eram consideradas um acessório elegante e obrigatório entre os ricos, pois se tornou um símbolo de status, e a marca tinha se tornado tão popular que ele recebia encomendas de ao redor do mundo. Ele até começou a receber ordens de membros da realeza tão distantes quanto o Egito. Em 1859, Louis teve lucro suficiente para contratar uma equipe de artesãos para ajudar a cumprir suas ordens. Ele abriu uma nova oficina fora de Paris, onde contratou 20 funcionários. Nessa época, mais e mais pessoas começaram a viajar de trem e barco. Então, o número de seus clientes em potencial aumentou exponencialmente. Viajar deixou de ser um hobby exclusivo dos ricos. Pessoas de todas as esferas da vida agora precisavam de bagagem de alta qualidade. Parecia que Louis havia conseguido e teria sucesso pelo resto de sua vida. Infelizmente, não foi esse o caso. A França estava indo para a guerra e a tragédia estava prestes a acontecer mais uma vez para a Louis Vuitton. Capítulo 3. Começando do zero. Em 1870, quando Louis tinha 49 anos, estourou a Guerra Franco-Prussiana. Louis teve que fugir de sua casa e viver em um abrigo apertado com milhares de outras pessoas. Os suprimentos de comida estavam extremamente baixos e ele temia por sua vida. Quando Louis finalmente pôde retornar à sua loja em 1871, tudo foi destruído. As janelas foram esmagadas, o equipamento foi roubado e ele perdeu tudo pelo qual trabalhou tanto. Mas em vez de desistir, ele decidiu usar suas economias para reconstruir o negócio. E jurou que seria ainda melhor do que antes. Com tantas pessoas deslocadas da guerra, havia muito mais lojas vazias disponíveis para alugar em toda a cidade. Então, a Louis Vuitton aproveitou isso abrindo sua nova loja em um local aristocrático muito mais rico em Paris. Foi perfeito, porque ficava ao lado da estação ferroviária e do The Grand Hotel. Assim, os viajantes que precisavam de bagagem nova não precisavam ir muito longe para encontrar a loja Louis Vuitton. Em 1872, ele lançou um novo design, bagagem feita de lona bege com listras. Isso se tornou incrivelmente popular e as pessoas adoravam se exibir com o estilo moderno. Muitas outras marcas tentaram copiar seu estilo, mas suas bolsas eram tão ridiculamente de alta qualidade que os clientes ainda preferiam uma verdadeira bolsa Louis Vuitton. Nos 20 anos seguintes, Louis continuou a trabalhar nesta nova loja em Paris, até sua morte, aos 70 anos. Mas seu legado sobreviveu através de seu filho George, que assumiu os negócios da família. George buscou expandir a marca globalmente, como abrir uma loja popular em Londres. Nesse ponto, as malas Louis Vuitton eram tão populares que muitos outros fabricantes de caixas estavam começando a fazer falsificações. Assim, em 1896, George Vuitton lançou o agora icônico monograma LV para torná-lo mais difícil de copiar. O LV eram as iniciais de seu pai, em homenagem ao homem que iniciou a marca. Ele também teve a ideia de adicionar um novo bloqueio revolucionário nos baús que tornaria impossível para os ladrões pegá-los. No ano de 1900, a empresa tinha 100 funcionários e continuou a crescer ano após ano. Todos os funcionários foram treinados por muito tempo para se tornarem fabricantes de caixas especializados. Até hoje, os funcionários da Louis Vuitton treinam por 18 meses a 2 anos antes de serem confiáveis para fabricar um dos produtos por conta própria. A empresa também começou a se expandir para uma linha totalmente nova de produtos por causa de outro ícone da moda, Coco Chanel. Em 1925, ela encomendou uma pequena bolsa em forma de cúpula. Inicialmente, esse foi um design que ela criou pessoalmente e foi apenas para ela.
No entanto, passaria a ser produzido em massa e recebeu o nome de Alma. Isso foi massivamente bem-sucedido, então a Louis Vuitton começou a fazer mais bolsas de couro pequenas como a Keepall, Rápido e Não. Antes da Louis Vuitton, as bolsas costumavam ser vistas como deselegantes e volumosas, mas a empresa desempenhou um grande papel para que fossem vistas como muito mais elegantes. Georges Vuitton morreu em 1936 e a empresa passou para seu filho Gaston Louis. No entanto, Gaston assumiu a empresa em um momento muito difícil, porque em poucos anos a França estava mais uma vez indo para a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, os contratos foram cancelados e Gaston foi forçado a fechar a fábrica da Louis Vuitton. Paris estava sob cerco mais uma vez. A única maneira que Gaston Vuitton poderia salvar o negócio era colaborar com a Alemanha nazista. Uma autora chamada Stéphanie Bonvicini escreveu um livro chamado Louis Vuitton, uma saga francesa. Durante sua pesquisa nos arquivos da empresa, ela perguntou se poderia ver registros da Segunda Guerra Mundial. Quase imediatamente, os representantes da empresa tentaram evitar mostrar a ela as informações. Eles alegaram que todos os documentos de 1930 a 1945 foram destruídos em um incêndio. Mas depois de pesquisar muito em outros documentos históricos, Stephanie descobriu que a Louis Vuitton foi capaz de abrir uma vitrine glamourosa no térreo do Hotel du Parc durante todo o regime nazista, pois colaboraram com eles. Enquanto isso, várias outras marcas foram forçadas a fechar porque se recusaram a cooperar com os nazistas. Claramente a empresa tinha vergonha dessa parte de sua história, mas eles argumentariam que Gaston fez o que precisava ser feito para que a empresa sobrevivesse. Outros estilistas, como Coco Chanel, também colaboraram com os nazistas para garantir que seus negócios em Paris não fossem destruídos. Se não fosse por sua escolha de trabalhar com o inimigo, suas marcas provavelmente não existiriam mais hoje. Capítulo 4. A Batalha por LV. Quando Gaston faleceu em 1970, seu genro Henri Racamier assumiu a gestão da marca Louis Vuitton. Então agora estamos na quarta geração, mas ao contrário de seus ancestrais, Henri já tinha muita experiência em negócios em uma empresa que ele dirigiu antes. Então, quando ele assumiu a Louis Vuitton, ele foi capaz de elevar a marca a um nível totalmente novo. Henri começou a fazer grandes mudanças na marca Louis Vuitton para transformá-la de uma empresa familiar em uma grande corporação que é hoje. Ele trocou o modelo de negócios da Louis Vuitton de atacado para varejo. Em 1978, ele se expandiu para muitos outros países, incluindo o Japão. Ao longo de 6 anos e contabilizando a inflação moderna, as vendas passaram de 20 milhões de dólares para 260 milhões de dólares. E assim, em 1984, Henri decidiu abrir o capital da empresa. Louis Vuitton vendeu 1 milhão de ações, avaliadas em 63,63 dólares cada. Henri aproveitou o momento e o influxo de dinheiro e começou a abrir mais lojas em todo o mundo. Em 1987, a Louis Vuitton atingiu 1 bilhão de dólares em vendas, indo muito além do que o jovem Louis jamais poderia ter sonhado quando abriu sua loja em Paris. Henri também decidiu que a empresa deveria se unir à Moet Hennessy, uma empresa de bebidas de luxo que produzia champanhe e conhaque. E juntos, eles formaram um novo conglomerado de luxo chamado LVMH. Em teoria, ao se unirem, isso permitiria que eles reunissem recursos e se expandissem ainda mais rapidamente. Infelizmente, após a fusão, Henri acabou não se dando bem com o presidente da Moet Hennessy. Então, Henri pediu ajuda a um incorporador imobiliário de sucesso que ele conhecia, chamado Bernard Arnault, para administrar a situação. Infelizmente, convidá-lo como investidor seria sair pela culatra de uma forma enorme. Bernard comprou secretamente 43% das ações da Louis Vuitton e obteve apoio das famílias Moet e Hennessy para ganhar mais poder na LVMH. Henri sentiu que havia sido traído pelo homem que trouxera para ajudá-lo e levou Bernard ao tribunal, exigindo que ele não deveria mais ter a participação majoritária na Louis Vuitton. Mas os tribunais finalmente ficaram do lado de Bernard. Henri estava com tanta raiva por ter sido esfaqueado pelas costas por seu amigo que ele decidiu parar de trabalhar para a Louis Vuitton completamente. Agora, pela primeira vez em quase 100 anos, ninguém da família Vuitton esteve envolvido com a marca.
Depois de todo esse drama da aquisição hostil de Bernard, as vendas da Louis Vuitton começaram a colidir. Os jornalistas não estavam mais cobrindo a marca. Por um tempo parecia que a empresa poderia falir. No entanto, Bernard sabia como mudar a sorte da empresa. A Louis Vuitton conseguiu voltar quando começou a colaborar com vários designers de moda durante sua coleção de 100 anos. Grandes nomes como Vivienne Westwood e Isaac Mizrahi, todos criaram sua própria visão do icônico logotipo monograma LV. Eles criaram produtos que os clientes nunca tinham visto antes, e as pessoas estavam mais uma vez tentando colocar as mãos em uma bolsa Louis Vuitton. No final das contas, o investimento de Bernard na Louis Vuitton valeu a pena. Ele agora é o CEO da LVMH. Em 2021, a Forbes o nomeou oficialmente o homem mais rico do mundo com patrimônio líquido de mais de 180 bilhões de dólares. Agora, é claro, à medida que os preços das ações mudam, essas classificações de lista rica mudam. Mas ele quase sempre está entre as 5 pessoas mais ricas do mundo. No entanto, entre as pessoas mais ricas como Bezos, Musk, Gates, Buffett, Bernard Arnault, é definitivamente o menos conhecido, pois prefere ficar fora dos holofotes. O que sabemos é que ele tem uma reputação implacável nos negócios. Ele é conhecido como o Lobo de Caxemira, e é por isso que hoje a LVMH possui mais de 70 marcas diferentes, através de todas as aquisições e fusões que Bernard conseguiu. Esta empresa possui tantas marcas mais luxuosas do mundo, e no entanto tudo começou com um adolescente sem teto falido. Capítulo 5. A Louis Vuitton moderna. No mundo contemporâneo, a Louis Vuitton continuou a expandir sua marca com estilos novos e coloridos que encontraram ressonância com um público mais jovem. Em 1997, Marc Jacobs assumiu como diretor criativo. Ele foi responsável pelo design da primeira linha Pret-a-Porter e também criou a popular coleção de bolsas Monogram Venice. Marc Jacobs também ampliou a LV para incluir relógios, joias e óculos de sol. Embora eventualmente tenha deixado a Louis Vuitton para lançar sua própria linha de roupas e acessórios. É claro que a empresa enfrenta seus próprios problemas. A Louis Vuitton possui uma equipe inteira de advogados encarregados de buscar violações de direitos autorais e não hesitam em processar qualquer pessoa que acredita em estar copiando o logotipo da marca. Eles chegaram a processar o Google por conta dos resultados de pesquisa e anúncios que levavam as pessoas a bolsas falsificadas. O Google saiu vitorioso no caso, argumentando que não podem controlar o que seus usuários publicam na internet. A Louis Vuitton também passou a colaborar com marcas como Supreme, ampliando assim sua demografia como nunca antes. Acredite ou não, porém, a Louis Vuitton processou a Supreme por copiar seu logotipo, até que perceberam o quão lucrativa uma colaboração poderia ser. Agora os itens Louis Vuitton Supreme são revendidos por uma pequena fortuna. Por exemplo, um baú de couro pode ser adquirido por $125 mil, e um moletom LV Supreme chega a custar mais de $5 mil. É claro que o problema da falsificação que a Louis Vuitton enfrenta desde os primeiros dias do negócio ainda persiste como um desafio para a marca nos dias atuais. Eles estimam que perdem centenas de milhões de dólares a cada ano devido a versões falsificadas de seus produtos. No entanto, mesmo após estar no mercado por 168 anos, a Louis Vuitton não mostra sinais de desaceleração. A marca continua sendo um desejo para muitas pessoas e é um item básico entre os ricos e famosos. Atualmente eles são a principal marca de moda em todo o mundo, com um valor estimado de $39 bilhões. Com mais de 400 lojas, é possível encontrar uma Louis Vuitton em quase todas as grandes cidades do mundo. E você, o que acha da Louis Vuitton? Você considera que o preço elevado é justificado pela fama em torno da marca? Ou você acredita que a qualidade dos produtos justifica o alto custo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, ajude o canal comentando, deixando o seu like e se inscrevendo. Até a próxima!